Bom dia, galera, tudo beleza com vocês? Bom, nessa aula de hoje a gente vai estar aí aprendendo algumas coisinhas a mais aí que a gente precisa sobre modelagem em 3D, tá? Nessa videoaula eu vou ensinar vocês sobre os modificadores que são auxiliares na nossa modelagem em 3D, tá? Que são algumas coisinhas que ajudam bastante quando a gente está modelando, pra gente poupar tempo no caso na hora de modelar. O que são os modificadores? Os modificadores eles são algumas ferramentas para auxiliar na questão de modelagem, que é nessa abinha aqui de Modifiers, tá? E aí que você pode ver que tem um botão para a gente adicionar modificadores. O que são esses modificadores exatamente? Eles são coisas que vão alterar a nossa malha. Por exemplo, um modificador que é muito utilizado é o tal do os modificadores do modo generativo, tá? Generate. Que um modificador que é muito utilizado é esse Subdivision Surface, como no próprio nome já diz, subdividir superfície, que ele faz o que? Quando você aplica ele vai pegar e vai, ó, você está vendo que aqui tem 2 vértices, né? Quando eu aplico o modificador, ó, ele vai deixar 2, 3 vértices, ele vai cortar essa malha no meio inteirinha, todas as faces dela ela vai cortar no meio e vai arredondar essa parte. Se você deixar em simples, ele não vai arredondar essa parte, tá? Ó, se você deixar em simples, a gente mostrou no wireframe, ó, ele vai deixar reto, mas ele só vai recortar ela inteirinha, tá? Eu vou até ativar o modo de wireframe aqui, ó, wireframe, aqui, ó, no caso. Aí, beleza? Tá vendo, ó? Que sem o modificador, a espada ela é assim. Com o modificador você pode ver que ele recortou no meio aqui, recortou no meio aqui, recortou no meio aqui, recortou no meio tudo. Só que ele manteve o modelo como ele é, entendeu? E no que é o modo simples, que ele só subdivide o modelo. E no modo calma, claro, aí você pode ver que ele subdivide o modelo daquele jeito, só que ele pega e arredonda as bordas também, tá? Aí você pode ver ó, o que ele faz. O que acontece? Tá, mas eu apliquei isso daqui, mas como que eu vou utilizar isso na minha malha? Tem algumas regrinhas aí para você utilizar. Eu vou remover ele aqui e vou explicar para vocês mais ou menos como eu utilizaria. Se eu sei que esse modificador, quando eu aplico ele arredonda as partes, então eu tenho que fazer com que essas partes elas sejam mais rígidas, ou seja, que uma ponta seja mais ponta para ele identificar essa ponta e não arredondar assim, tá? Para ele não pegar e sair arredondando todos os cantos. Então eu tenho que fazer isso. Como que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de pegar e aplicar um bevel, tá? Aqui eu vou vir aqui em Add Modifier. Add Modifier aqui, vou colocar aqui em Generate e vou colocar aqui Bevel. Esse Bevel é para o que? Ele vai pegar as linhas do meu modelo e vai recortar ele, dividir em 2, tá? Ó, você pode ver que essa linha, ó, ela virou 2 aqui, ela virou uma face, tá? Na lateral inteira do modelo, aqui, ó. Vocês podem ver, ó, tá vendo? Esse é o Bevel, ele vai pegar e criar uma bordinha arredondadinha. Então você pode diminuir e aumentar aqui o Bevel da forma que vocês preferirem, entendeu? Que ele serve para fazer bordinhas. O que acontece? Se eu aplicar esse bevel aqui, deixar ele aqui, lembrando, ele não está aplicado no modelo, ele só está colocado. E vir aqui e colocar um modifier e colocar o Subdivision Surface, você pode ver, ó, que ele já pegou, arredondou o nosso modelo, mas arredondou já de forma diferente que seria caso não tivesse o bevel, entende? Então a gente consegue aí acabar tendo esse controle o nosso modelo, tá? Aqui no Bevel, o que acontece? Ele tem algumas regrinhas de como ele funciona, tá? Primeiro, aqui, ó, se você pode ver, tá em ângulo de 30 graus, ou seja, todas as linhas que tiverem um ângulo maior do que 30 graus, assim, ó, por exemplo, essa tem mais do que 30 graus, tem mais do que 90, que ele vai pegar isso daqui em consideração. Lembrando, vocês sabem, né, o que é 30 graus, 90. Isso aqui, ó, essa linha azul com essa vermelha, ela é um ângulo de 90 graus. Então aqui basicamente funciona assim, todo ângulo que for acima de 30, ele vai pegar e vai aplicar esse bevel aqui para deixar 2 linhazinhas, tá? Tanto que você pode ver que aqui no meio aqui, ó, ele não fez essa aplicação aqui, tem apenas uma linhazinha e não 2 como essa. Por quê? Porque aqui é menor do que 30 graus, entendeu? Então caso eu queira que ele aplique em todo o modelo assim, eu vou colocar em None. Aí, ó, você pode ver que ele aplicou em um bevel em tudo. E com o bevel aplicado, ó, o Subdivision Surface, ele vem e ele vai subdividir de forma que não vai arredondar todo o meu modelo. Por que isso acontece? Porque quando ele subdivide uma face,
ele vai subdividir com base no que? Ele vai subdividir essa face. E ele vai identificar todas as vértices que tem, entendeu? Então, como aqui ela é um modelo muito low poly, quando ele subdividir, ele vai arredondar todo ele. Por quê? Porque ele não consegue identificar que isso daqui eu quero que seja plano. Ele não consegue identificar que eu quero que isso daqui seja uma ponta, entendeu? Então a gente aplica o bevel por causa disso. Porque daí ele vai criar aqui duas faces, aí ele vai vir aqui na hora dele subdividir, ele vai identificar essa bordinha e vai identificar que isso aqui é pontudo. Vocês vão conseguir entender melhor aí como que funciona conforme o tempo for passando, tá? Aí com isso a gente consegue aplicar o Subdivision Surface sem afetar aí o nosso modelo todo, beleza? Eu vou dar um object aqui, vou colocar aqui em Shade Smooth, que você pode ver que aqui está em Shade Flat, tanto que dá pra gente ver as marcações aí do modelo, ó, os quadradinhos e tudo mais. Só que a gente não quer isso, tá? A gente quer que o nosso modelo ele fique liso, parecendo uma superfície lisa. Então coloca aqui em Shade Smooth, tá? E aí, ó, você pode ver que ele pegou e alisou aí o nosso modelo. Ó. Agora a gente já não consegue mais ver essas bordas, essas faces, tá? E você pode ver como é que ficou bonitinho isso aqui, beleza? Entra aqui no modo de material de novo, ó. E ó, tá vendo? Nosso modelinho aí ele já ficou de um jeito bem bacana, né? Beleza. O que acontece? Esse modificador ele é bastante especial por conta disso, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns outros modificadores aí também, mas esse modificador ele é muito bom por conta disso. Esse modificador de Subdivision Surface que eu utilizo muito e esse Bevel, eles são muito bons para criar bordas. Eu vou dar um H aqui nesse aqui, H, lembrando que H ele hide, tá? Ele hide, no caso que é esconder o objeto. Então aqui vou dar um Shift A. Vou adicionar aqui um cubo só pra gente entender um pouquinho aqui algumas coisas de modificadores. Dei um S aqui. O que acontece? Se eu aplicar aqui um modificador do tipo Subdivision Surface nesse cubo, o que ele vai fazer? Ele vai arredondar esse cubo, tá? Ele vai arredondar esse cubo pra mim, entendeu? Por quê? Porque ele está subdividindo o cubo no meio, né? E também está... Ele, além de estar subdividindo esse cubo no meio, ele está suavizando as bordas dele, ó, entendeu? Então esse cubo acaba tendo aí as suas bordinhas aí todas arredondadas na hora que ele faz essa subdivisão, que serve para quê? Para quando você estiver trabalhando, seu modelo ele fique um pouco não muito alisadinho, bonitinho, ele fique mais quadrado, mais low poly que a gente chama. Esse Subdivision Surface ele serve para aumentar o nível de vértices da malha e dar aquela suavizada melhor, para deixar o seu modelo um pouco mais definido e tudo mais. Beleza? E se a gente aumentar aqui, ó, a gente consegue aumentar o número de vértices que a gente subdividiu. Então, ó, esse quadrado aqui, ele tá sendo subdividido e suavizando ao ponto dele realmente ficar bem arredondadinho, ó, tá bom? E ele faz a topologia do modelo, ó, bem bonitinha, bem certinha, tá? Então é uma coisa que realmente é bastante útil assim na modelagem. A gente utiliza em toda modelagem, a gente utiliza Subdivision Surface, tá? A não ser quando seja modelagem extremamente low poly. Eu vou colocar umas imagens aí do que são imagens low poly, que no caso são essas imagens, são imagens low poly. São imagens cartoons aí que a gente e esse é um estilo próprio no qual a gente trabalha e tudo mais, que é bem interessante, bem legal e bem divertido aí para colocar em jogos, tá bom? Mas beleza, ok. Além desse Subdivision Surface, tem lá o Bevel, né, que a gente falou. Bevel aqui, ó. Tá? Que ele serve para criar essas bordinhas. Então ele vai pegar todas as linhas, caso você deixe em non, tá? Ele vai pegar todas as linhas e recortar. No caso, isso, tá bom? Você pode fazer aqui em Vertex Group também, que é esse Vertex Group, é quando você seleciona. Eu quero que só esse e esse vértice tenha esse bevel. Então eu vou vir aqui, ó, na aba de Mesh, aí tem aqui, ó, Vertex Groups, que é um grupo de vértices, que é onde você adiciona e ou remove certos grupos de vértices. Você cria um grupo de vértices para você fazer alguma ação naquele grupo de vértices. Eu vou colocar aqui, ó, Group, vou selecionar esses dois aqui e vou colocar eles aqui no grupo Assign, para colocar eles no grupo Assign. Então o restante eles não estão no grupo, tá? Se eu vir aqui agora e colocar Vertex Group, selecionar o grupo Group aqui, o que ele vai fazer? Ó, ele vai fazer o bevel apenas nesses dois vértices que eles estão adicionados ali, entendeu? Então se eu vir aqui e adicionar esses vértices também, ó, ele vai fazer o bevel apenas nesses dois, tá? O
que acontece? Aqui a gente tem alguns outros modificadores. O outro que a gente utiliza também é o Mirror, que é para espelhar um lado do modelo. Por que a gente utiliza o Mirror? Porque a gente não quer precisar modelar um lado do personagem, por exemplo, e depois ter que modelar o outro lado também. Então tem um modificador de espelho que ele serve para a gente fazer apenas um lado ou o lado de cima, e ele vai espelhar do lado, espelha embaixo também se a gente quiser. Então se a gente fizer um modelo aqui nessa região, ele pode espelhar para cá e para cá, para trás. Então a gente pode fazer bastante coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, vou colocar aqui um Edit, Generate, colocar aqui Mirror. Você vê aqui, ó, que ele tem os ângulos que ele pode fazer o espelhamento. Você pode colocar em todos os ângulos, apenas um, tudo mais. O que acontece? Vou colocar aqui para ele espelhar no ângulo X, que é na linha vermelha. Só que por que não aconteceu nada? Não devia ter dois cubos, um outro cubo aqui no eixo X? Sim, mas na verdade tem esse outro cubo. Só que o que acontece? Ele faz esse espelhamento com base no centro, tá? Do objeto, que é essa bolinha laranjinha ali, tá? E como esse cubo ele tá centralizado ali, então quando ele tá espelhando no centro. Então os dois cubos eles estão no mesmo lugar, tá? Porque ele não tá conseguindo, porque o centro tá aqui. Então se eu quiser que ele faça um espelhamento, esse cubo ele tem que estar para um lado ou para o outro, para que ele faça o espelhamento de um outro cubo, tá? Então, ó, se eu vim aqui, por exemplo, agora e dar um G para mover esse cubo aqui e mover ele para o lado, lembrando, no modo edição, ó, o centro ficou ali e aqui eu tenho um outro cubo espelhado no eixo X. Se eu fizer no eixo Y também, ó, GY, eu vou espelhar outro cubo aqui no eixo Y. E se eu fizer isso também no eixo Z, ó, GZ, então tá vendo? Através de um cubo que ele está nessa região aqui, eu consegui fazer o espelhamento para os outros lados. E lembrando de uma coisa, galera, se vocês forem utilizar o Mirror, e por exemplo, se você tem o seu modelo aqui, imagine que você quer um modelo, o centro do modelo está ali, você quer utilizar o Mirror. Tenta deixar, se o seu modelo acontecer isso daqui, ó, por exemplo, Add Modifier, Generate Mirror. Opa, pera lá. Ele devia espelhar no eixo X, mas então ele não devia aparecer, esse quadrado não devia aparecer aqui? Sim e não, mas por que sim e não? Porque que acontece? Ele está aparecendo aqui em cima porque o ângulo de rotação do modelo 3D ele está virado. O que acontece? Eu simplesmente girei isso para cá e ele não vai obedecer essa regra de pegar e espelhar isso aqui, tá? Porque ele vai seguir a orientação do centro do objeto, e o centro do objeto ele está identificando que reto é isso. E daí ele continua espelhando para cima, tá? Então se vocês quiserem espelhar ele pro outro lado aqui, caso aconteça isso com vocês, para espelhar aqui, ele espelha dos lados ou em cima ou baixo, vocês simplesmente dão um Ctrl A e coloca em Rotation, tá? Porque daí ele vai aplicar a rotação naquele formato e o seu modelo ele vai ser espelhado aí na forma correta de um lado para o outro, tá bom? Então basicamente a questão de modificadores que eu expliquei é basicamente essa, tá? Tem inúmeros modificadores aqui, como você pode ver, tá? Mas eu não vou ensinar para vocês todos eles agora, porque vocês têm que ir aprendendo assim aos poucos e entendendo. Mas eu ensinei para vocês aí o Mirror, o Bevel e o Subdivision Surface, porque é os mais comuns de serem utilizados, tá? Então por isso que eu dei uma explicação aí um pouquinho sobre eles. Mas os outros a gente vai aprendendo aí conforme for aplicando coisas, conforme eu for ensinando certas coisas para vocês. Aí caso apareça uma oportunidade que precise utilizar aquilo, aí eu utilizo e explico já sobre e como que utiliza aquilo, para que ele serve e tudo mais, beleza? Basicamente a questão de modificadores era isso que eu tinha para falar, tá? Como vocês podem ver, ó, o nosso modelo ele tá aqui, ó, e ele acaba aí tendo, ó, uma quantidade significativa de vértices aumentada e uma alteração aí bem bonitinha aí no modelo, né? Então eu espero aí que vocês tenham entendido bem aí essa questão, tá? Qualquer coisa, se ficar alguma dúvida aí, vocês me falem e tudo mais, que eu venho explicando pra vocês, tá? Mas é isso, galera. Basicamente o vídeo de modificadores é esse. Eu queria só explicar aí os modificadores básicos que a gente utiliza, tá? Muito obrigado aí por ter assistido. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender muito bem. É isso. Até a próxima. Falou e fui.